Boa noite a todos. Na nossa ambientação, vamos ler o livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 172. A conquista do conhecimento é um logro pessoal intransferível. Este tesouro sempre se multiplica quando é repartido e ninguém pode usurpá-lo de quem o possui. Nem a morte o arrebata, porquanto continua com o espírito que o detém, construindo-lhe um tesouro de valor constante e de fácil manejo. Luta por adquiri-lo, jamais considerando ser tarde demais para este empreendimento, aumentando-o, se já o possuístes, ou iniciando-o, caso não tenhas experimentado o prazer que dele se exterioriza. O homem que sabe conduz com mais segurança, poupando-se a incontáveis sofrimentos. Por outro lado, a ignorância é responsável por males sem conta. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Jesus, bondosos amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez nesta casa, Senhor, procurando aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, Senhor. Lhe pedimos a sua ajuda, o seu amparo, para que possa transcorrer tudo bem, Senhor. E no período da palestra, do nosso estudo, essas energias que nos envolvem possam chegar em todos os cantinhos do nosso planeta, Senhor. Pedimos também pelo nosso irmão que vai fazer o estudo da noite, que ele possa ser amparado, auxiliado, para que possa transcorrer tudo bem. Muito obrigado, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agora vamos chamar nosso irmão Geraldo Felipe, que é o expositor da noite. A instituição que nosso irmão frequenta é o Centro Espírita Amor à Verdade, Rua Felipe Cardoso, 922, Santa Cruz. E hoje estamos iniciando o mês espírita em homenagem ao livro espírita. E o tema da noite, desperte e seja feliz. Bom, boa noite a todos, a todas. Pedir desculpa aí que eu estou com a voz um pouco fanhosa, porque estou saindo de uma gripe, mas espero que eu consiga me fazer entender, né? Hoje é um dia especial, né, para todos nós cristãos, né? A chamada Semana Santa, porque nós espíritas também somos cristãos, então hoje é chamada Paixão de Cristo. É uma data assim muito simbólica, né, para todos nós. Então, para mim está sendo uma honra estar aqui falando nesse dia, né, e tentar trazer um pouco da figura de Jesus à luz do Espiritismo, né, para todos nós. Bom, esse tema de hoje é o Desperte e Seja Feliz, é uma obra da série psicológica da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco. O Divaldo e Joana, né, tem uma parceria, né, os dois, né, Joana como mentora, e eles escreveram ao longo de vários anos, várias obras, chamada série psicológica. Essa aí parece ser a sexta ou a sétima obra. Então começou, por exemplo, com o Homem Integral, foi o primeiro livro da série, né? Aí depois veio Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Eu até trouxe alguns aqui, eu não tenho todos não, tenho alguns. Depois veio o Ser Consciente e o Plenitude, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, baseado nesse livro, mas vou falar um pouquinho de cada uma dessas obras, porque como é uma teoria embasada no psiquismo humano, na nossa dinâmica interna, todos nós passamos por isso, por esse desenvolvimento que eu vou falar aqui hoje, que é o quê? É o despertar, né? O despertar da consciência em busca da felicidade, né? Que nós sabemos que na Terra nós não podemos ser plenamente felizes, mas podemos ter vislumbres da felicidade, momentos de felicidade e nos preparar para uma felicidade plena, que pode ser que aconteça em outra encarnação, em outro momento, né? É raro aqui na Terra a pessoa dizer que é plenamente feliz, a gente sabe por quê, né? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, então essa felicidade ela não vai ser plena, ela vai ser momentos de felicidade. E que nós temos até o dever de
perpetuar esses momentos, ampliá-lo a cada dia, acreditar que ele é possível. Agora, o que tem acontecido no nosso mundo, né, como eu falei, um mundo de provas e expiações, um mundo ainda de muito sofrimento, muita dor, é que tem havido um distanciamento, uma dificuldade nossa desse despertar espiritual, né, por uma série de fatores. A gente vai tentar analisar alguns aqui, mas não sei se vocês concordam, né? A grande maioria dos seres encarnados não estão muito preocupados em buscar esse despertar espiritual, né? E aí a Joana, nessa obra, ela fala, eu peguei mais a introdução do livro, que dá um apanhado geral do livro, né, da obra, e ela fala, vamos passar assim já o primeiro slide, o primeiro ou o segundo? Então, ela coloca ali na introdução, ó, o homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder que eles propiciam luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais. As suas preocupações e anelos giram em torno dos valores materiais e, supondo-se equivocadamente pessoas especiais, incólumes ao sofrimento, às aflições e aos acontecimentos desagradáveis, que são inevitáveis, anestesiam-se. Então, aqui ele fala, né, que o homem e a mulher, que somos nós, vamos nos incluir, né, estão afastados desse desenvolvimento, das responsabilidades espirituais, de desenvolvimento espiritual. Isso se dá pelo envolvimento, é uma sedução, né, pelas ambições, a busca dos bens materiais, né, da vida em sociedade, que muitas vezes dificultam essa busca. E isso é algo assim que nós temos que estar sempre atentos, nós na condição, como eu falei, de cristãos e espíritas, né, para que a gente não seja enredado, levado por esse tipo de ilusão, né, porque o espírito, antes de reencarnar, existe toda uma programação, um planejamento, né, e a gente até tem acesso em algumas obras, que alguns espíritos se comprometem antes de reencarnar. Não, quando eu vou reencarnar, eu me comprometo a seguir, por exemplo, a doutrina espírita, eu vou ser espírita, eu vou ser católico, ou eu vou ser evangélico, né, ou muçulmano, qualquer religião. Aqui a gente não está ressaltando nenhuma religião em particular, mas o espírita se compromete a se enganjar no movimento de busca do desenvolvimento espiritual, né? Isso antes da encarnação. Só que quando chegamos aqui, muitos ao chegarem aqui, né, a gente sabe que o apelo do mundo, né, as solicitações, às vezes a própria família, né, que não dá o apoio necessário, não dá a orientação necessária, faz com que o espírito ele se perde nessa busca. E alguns até esquecem aquele compromisso, porque a gente sabe que quando o espírito reencarna, existe o esquecimento do passado e um certo esquecimento dessas promessas, desse comprometimento que foi feito no plano espiritual. E alguns acabam se perdendo nessa busca e acontece o quê? Né? A perda até de uma encarnação inteira, muitas vezes, né? Mas, como o livro fala, né, desperte, ela chama atenção, e os espíritos, né, os nossos orientadores espirituais, estão sempre tentando nos despertar, nos alertar para essa busca, para que a gente não fique anestesiado. Esse termo aqui, ó, anestesiado, é como se alguns simplesmente não buscam, outros ficam indiferentes, né, indiferente às questões espirituais, ao próprio Evangelho do Cristo, que é algo assim, né, para que a gente possa parar um pouco e refletir da importância do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que Jesus deixou, né, e que a doutrina espírita vem nos ajudar a entender. Então, aqui, passa o outro slide, por favor. Ó, aí ela coloca aqui, ó, quando, porém, são chamados aos embates da evolução em razão das ocorrências menos felizes do dia a dia, desestruturados e desequipados, emergem na amargura ou na revolta, no medo ou nas fugas espetaculares, procurando evitar os desafios ou os enfrentam com hostilidade, acrimônia, violência e insensatez. Aí o que acontece, né? Como eu falei, muitos se mantêm distantes, né, da busca espiritual, e aí vai acontecer as chamados embates da evolução, ocorrências menos felizes no dia a dia, que é como se fosse um processo educativo de Deus para cada um de nós, né?
Cada um tem a sua necessidade e vai precisar ser despertado da forma que a espiritualidade, Jesus, né, eles sabem o que cada um precisa, e vai haver esse momento, né? E é interessante que alguns não aceitam essa situação que surge, né, de dor, e cai na amargura, cai na revolta e no medo. Aí, se acontecer isso, né, do espírito ele não aceitar o processo educativo, né, ele vai se comprometer mais ainda, tá? Vai haver um comprometimento maior a nível espiritual e vai retornar numa situação muitas vezes mais complicada, porque na realidade existem duas possibilidades, né? Ou nós vamos pelo amor, que são convites, pela intuição, pela busca espiritual, do estudo, né, do trabalho no bem, ou nós iremos ser despertados pela dor, né? Existem essas duas possibilidades, né? O que a espiritualidade quer, e que eu acredito que Deus quer também, e os espíritos, é que a gente vá pelo amor, que é o caminho mais natural e com menos sofrimento, né? Porque se a gente negligenciar o amor, essa busca espontânea, né, do bem, o que vai acontecer? Como todos nós temos que evoluir, vai surgir certas situações irão surgir, né, como eu falei, de acordo com a necessidade de cada um, né, para que haja esse despertar espiritual, né? E quem não consegue durante a encarnação, aí eu posso até dizer assim, a misericórdia de Deus é muito grande, vai acontecer lá na espiritualidade, né? Como a gente vê em alguns casos, que o espírito só vai despertar lá no mundo espiritual, mas vai haver o despertar espiritual. E aí vai ter todo o processo de retorno, de reaprendizado, né? Então, aí se o espírito ele nega esse processo educativo, como acontece, acha que Deus está punindo, né? Que Deus é até um Deus vingativo e tal, aí o que vai acontecer? Ele vai cair numa situação de fuga, muitas vezes de medo, né? E aí nesse momento entra a necessidade da ajuda espiritual e do apoio da própria casa espírita, né? Dos grupos religiosos, para mostrar aquele espírito que às vezes chegam até no acolhimento fraterno, ou chegam na reunião de desobsessão, muitas vezes em situação de muito desespero, de muita dor, né? E alguns até querem vamos dizer assim, rechaçar a religião, né? Porque não aceitam. Depois que eu me tornei espírita, eu virei cristão, parece que tem surgido alguns sofrimentos para mim e tal, e algumas provas, mas aí entra aquela questão, é o momento em que o espírito ele pode estar mais preparado para lidar com certas situações, porque ele agora está, vamos dizer assim, numa situação de mudança. Então a espiritualidade, como eu falei, sabe o que cada um precisa, né? Agora, se o espírito ele não está buscando nada, qual é o risco? Ele vai entrar nessa situação de sofrimento, de dor, que é um processo educativo, e muitas vezes a tendência é que ele não aceite, ele se rebele, e aí o quadro pode complicar. Isso para todos nós, né? A gente tem que aceitar algumas situações e pedir forças a Deus, aos amigos espirituais, para que a gente passe por certas situações resignadamente, com coragem, né, com aquela fé esclarecida que a doutrina espírita tem para nós. Vamos lá. Pode passar. Já. Aí ela coloca ali, ó. Muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus a criatura moderna, confundida ou adulterada com fórmulas inócuas ou verbalismos vazios de significado espiritual, é aceita como proposta social relevante ou hábito ancestral, mantido sem experiência profunda. Então, ela fala assim, ela faz uma crítica, né? Eu acredito que é uma crítica, inclusive para nós espíritas, quando nós temos acesso à doutrina de Jesus, né? Se faz necessário esse conhecimento, mas só que ela muitas vezes é confundida, é adulterada, é distorcida, né, em verbalismos vazios. O que seria esse verbalismo vazio? Muitas vezes a gente apenas fala, teórico, mas na hora da vivência a gente não consegue praticar. E qual é a linha teórica mais, vamos dizer assim, mais profunda dos ensinamentos de Jesus? Qual é a base da doutrina de Jesus? É a lei de amor.
né? Se a gente não consegue amar ao próximo como a nós mesmos, nós estamos falseando os ensinamentos de Jesus, né? E aí, muitas vezes cai no verbalismo vazio de significado espiritual, ou proposta social relevante, ou um hábito ancestral sem experiência profunda. Então, é só aquela questão do verniz social, da pessoa se colocar, eu sou religioso, ou eu sou cristão, mas que na prática, muitas vezes, não consegue vivenciar a lei básica do cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Esse é uma reflexão para todos nós. Isso não é fácil, é um processo, a gente vai ver aqui ainda ao longo do estudo, que é um processo demorado, pode durar uma encarnação inteira, tá? A gente sabe que não é algo assim, né? Esse despertar espiritual, ele não se dá de uma hora para outra, mas que é necessário que nós estejamos atentos e fazer aquela avaliação. Será que eu estou conseguindo, pelo menos, praticar um pouquinho do que Jesus colocou, do que os amigos espirituais têm trazido para nós? Então, uma reflexão que eu trago aqui, né, para a gente poder dar prosseguimento agora nessa nova fase. Agora, eu peço aí para mudar, para a gente... Aí, agora vem a questão que é fundamental para nós, aqui hoje, né, como espírita. O espiritismo chega neste momento grave como resposta do céu generoso à terra aflita, oferecendo diretrizes, equipamentos e luzes que proporcionam paz. É necessário que haja um despertamento para os valores do Espírito Eterno, a fim de que se consiga a identificação consigo mesmo e com o bem. Então o Espiritismo chega no momento em que os ensinos de Jesus foram distorcidos, foram esquecidos, né, por uma série de interesses, né, e que o Espiritismo vem mostrar para nós a realidade da imortalidade, vem mostrar o próprio fundamento da vida de Jesus, né? Isso para nós é interessante. Hoje eu estava vendo um filme, né? Até aconteceu assim meio por acaso, estava lá na hora do almoço, aí eu falei assim, pô, Raquel, bota aí vamos ver se a gente acha algum filme sobre Jesus, né? Hoje é Semana Santa, sempre passa, né? Aí o nome do filme é Ressurreição, não sei se vocês já viram, aí mostra, né? Um soldado romano que até crucificou Jesus e o despertar espiritual dele, né? Ele participa e ele, conforme ele vai fazendo a perseguição e vai entrevistando as pessoas, né, que participaram, né, da crucificação da vida de Jesus, Maria de Magdala, os apóstolos, ele vai sendo tocado espiritualmente até que ele encontra Jesus, ele vê Jesus ressuscitado, aparecendo lá para os apóstolos, e na hora que ele está entrando para prender os apóstolos, ele vê Jesus junto com ele, e ele fala, ué, mas ele não foi crucificado? Aquilo mexeu, deu um choque, né, para ele, muito grande, e ele começa a ser mexido espiritualmente, né, o seu psiquismo começa a ser trabalhado, e ele, aos poucos, ele vai se convertendo, até que ele consegue... ele descobre, né, que Jesus os apóstolos iriam para o Mar da Galileia, onde Jesus seria exaltado para o plano espiritual, ia fazer a despedida, né, para o plano espiritual, e ele vai até lá com os apóstolos para essa despedida, e ele vê Jesus, né, irradiando aquela luminosidade toda. É todo um fenômeno espiritual, né, espírita, vamos dizer assim, que para quem não está habituado, como ele, que era um soldado romano, aquilo ali é chocante, né? Assim, vamos dizer assim, pela misericórdia de Deus, ele ainda vê uma pesca, a pesca milagrosa, que Jesus pede para jogar rede e pega vários peixes que eles não estavam conseguindo pescar, e a cura de um leproso, né, de uma pessoa com hanseníase. Então ele consegue curar ali perto dele, e ele vendo aquilo tudo, aí que ele ficou mais mexido ainda, e aí ele passa, então, a partir dali, a ser um cristão, né? Ele passa a ser um cristão e ele passa aí o filme não mostra, mas com certeza ele vai passar a ser um divulgador também da doutrina de Jesus, né? Mas foi todo um processo que ele passou, né? Porque o papel dele era interrogar os cristãos, os apóstolos, para tentar achar o corpo de Jesus, porque o corpo dele havia desaparecido, né?
E o papel dele, o Pilatos deu esse papel a ele, como ele era um centurião, né? Dele descobrir onde o corpo de Jesus estava. Então ele vai buscando em vários locais, e ele, quando se vê Jesus ressuscitado, e a gente sabe que esse fenômeno da ressurreição, né? E até o desaparecimento do corpo de Jesus é um mistério, né? Uns dizem que foi intencional, mas a gente sabe que ele aparece espiritualmente, num corpo espiritual, né? E aquilo ali é um fato espírita, que até hoje existe, né? Nas reuniões de materialização, os espíritos se materializam, né? Existe a materialização de objetos. Então tudo isso a doutrina espírita vem nos esclarecer. Os ditos milagres que Jesus fez, né? Tudo aquilo que ele vivenciou, a doutrina espírita veio trazer para nós de uma linguagem direta, que é mais acessível para o nosso entendimento, e baseado nas leis da ciência, que é algo assim mais interessante ainda, né? Porque tudo que o Espiritismo explica está pautado na ciência. A ciência hoje está chegando a várias conclusões, né? Por exemplo, sobre a questão da realidade do corpo espiritual, do ectoplasma, né? Da questão do campo energético. Tudo isso a ciência está descobrindo, sobre a questão da própria reencarnação, a terapia de vidas passadas, onde alguns cientistas já fazem experiências de TVP, você voltar à tua vida anterior, como o próprio Jorge Andréa foi um pioneiro aqui no Brasil, né? E outros pesquisadores, né? Em que você pode até fazer tratamentos a nível assim, espirituais ou psicológico, pautado em vidas anteriores. Então, a ciência hoje, muitas das coisas que Jesus falou, quando ele fala assim, não se admire de eu lhe falar que é necessário nascer de novo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, os ensinamentos de Jesus, só com o tempo, passaram a ser explicados, e a doutrina tem esse papel de mostrar, por exemplo, há muitas moradas na casa do pai, que existem mundos habitados. Kardec, na Revista Espírita, mostra como são esses mundos. Júpiter, né, um planeta evoluído, onde algumas personalidades que viveram aqui na Terra estão morando em Júpiter, né? As mansões de Júpiter e outros planetas, Marte é habitado também numa dimensão espiritual, que para nós, que a gente não tem uma mediunidade muito aguçada ainda, uma percepção, e até para os próprios astronautas que foram, não conseguiram perceber nada, mas a gente sabe que existe, né? São mensagens trazidas por Kardec, mostrando como eles vivem nesses planetas. E existem as cidades espirituais. O nosso lar, que está aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro, é interessante, né? Você olha para o céu assim, você não vê nada, né? A gente não vê nada. Mas a gente sabe que, espiritualmente, existe uma cidade aqui, ó. Em cada estado, existem colônias espirituais, cidades espirituais, que não são vistas a olho nu, vamos dizer assim, né? Com a nossa visão limitada. Mas que talvez um médium, uma pessoa com uma capacidade espiritual, ou através do desdobramento, você consiga ver como essas cidades funcionam. Então, quando Jesus fala muitas moradas na casa do Pai, né? Isso hoje veio ser confirmado, né? É necessário nascer de novo. Como é que seria? Através da própria reencarnação. Então, são ensinamentos que Jesus trouxe. E o Espiritismo, ele veio no momento certo, quando a Terra está aflita, oferecendo diretrizes e luzes que proporcionam paz. Porque esses ensinamentos, eles deveriam, né? É algo desafiador para nós, né? Mas que eles têm o papel de nos trazer a paz, o entendimento, até para que a gente entenda tudo isso que está acontecendo hoje no nosso planeta, no nosso mundo. Tá? Que infelizmente ainda passa por momentos difíceis, né? Apesar de já termos 2023 anos, né, da vinda de Jesus. Os ensinamentos de Jesus estão aí há 2023 anos. E há 167, né, anos de codificação da doutrina, né, mais ou menos. Então, nós já temos a doutrina aí há mais de um século e meio, né, e ainda estamos rodando ali num círculo vicioso, um círculo de limitações, né, onde ainda se cultiva a guerra, onde se faz
onde se diz respeito aos direitos humanos, onde você vê as distorções religiosas, o jogo de interesse financeiro, o jogo de interesse de posições sociais, onde a gente vê ainda, né, uma série de situações que não eram mais para acontecer, mas que infelizmente ainda existem. Pela nossa prova, vamos nos incluir, tá, gente? Eu não estou aqui querendo apontar para ninguém, não, porque a gente faz parte desse contexto social. A gente também, de certa forma, indiretamente, a gente contribui para tudo isso. O que a gente tem que fazer é refletir, ó, poxa, o que eu tenho que fazer para tentar, pelo menos, fazer a minha parte e mudar um pouco esse quadro, né? De você ver, aí quem faz o trabalho, a gente está falando de trabalho do pessoal em situação de rua, a gente vê tantas pessoas em situação de rua, né? É claro que passa por uma série de fatores, não dá nem para apontar a causa de uma pessoa, às vezes é a família, às vezes o contexto é do governante, é o contexto de uma religião que não acolheu adequadamente, ou é o contexto de uma prefeitura também que não se estruturou para dar um abrigo digno para essas pessoas. Mas você talvez teria que ter tanta gente na rua assim como se tem hoje, né? Tudo bem que tem alguns ali que infelizmente não conseguiram utilizar o livre-arbítrio de uma forma adequada, né? Foram escolhas mal feitas, mas que esses espíritos precisariam de uma ajuda, né? E de um amparo para ver se muda um pouco esse quadro. E é todo um contexto que nós podemos fazer alguma coisa ainda, graças ao advento do Espiritismo, graças ao cristianismo que nos orienta como agir. Nós não vamos conseguir modificar o mundo, né? Mas pelo menos aquela história do beija-flor, né? Que está apagando um incêndio. Ele vai, pega um pouquinho de água, vai jogando ali, tal, para apagar aquele incêndio, né? Aí alguém fala, pô, mas você não vai conseguir apagar um incêndio. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou procurando fazer a minha parte para que eu consiga, pelo menos, estar com a minha consciência tranquila. Mesmo que eu não consiga apagar esse incêndio, né? Essas situações conflitantes, mas se cada um fizer a sua parte, um pouquinho, a gente vai atenuar o sofrimento do outro e nós vamos estar também atenuando os nossos próprios sofrimentos, resgatando nossos erros do passado, né? Então, é que nós possamos refletir sobre isso. Vamos. Bom, aí, gente, esse processo, como eu falei, ele é muito profundo, né? Eu vou trazer aqui de novo essa questão que a Joana coloca no livro O Ser Consciente, né? Ela fala dos níveis de consciência, né? Que são estados em que a nossa consciência, como ela se encontra, né? Então ela fala aqui, ó, o sono sem sonhos, o sono com sonhos, a consciência desperta e a consciência cósmica, ou plenitude, né? Então, ela fala que a nossa consciência ela vai se desenvolvendo gradualmente. Aí como é que seria o sono sem sonhos, né? Seriam os indivíduos que ainda estão naquele estado meio adormecidos, né? Que nem sonhar ainda ele sonha, né? Por exemplo, ele está fazendo as coisas sem noção nenhuma, até das consequências dos seus atos. Olha a gravidade disso, gente. É uma coisa assim, mas o espírito ele está agindo na sociedade. Vamos pegar esse episódio que aconteceu aí, lá da creche, né? Do cara que invadiu a escola, saiu matando. Ele não tem noção do mal que ele está fazendo, as consequências que aquilo vai acarretar para ele. Tudo bem, ele está num desequilíbrio, tá, mas ele não tem nem noção do desequilíbrio dele, da psicopatologia que ele tem, de espiritualidade, né? Então, ele está no estado de adormecimento total, tá? Aí você tem o sono com sonhos. É aquele que ele já está chegando num patamar um pouco mais acima, ele já começa a vislumbrar uma coisa diferente. Ele não consegue ainda fazer todo o bem que ele deveria, mas ele já pensa assim, poxa, um dia eu vou ser igual o Chico Xavier, poxa, eu vou ser igual, que seja Jesus, né? Jesus passou aqui, poxa, Jesus conseguiu fazer aquilo tudo. Será que um dia eu vou ser igual a ele? Eu vou conseguir fazer o que ele fez? Ou então eu vou ser igual Kardec, ou então igual a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Aí o espírito ele começa a vislumbrar, mesmo que ele ainda não consiga, ele já tem uma referência. Fala, poxa, um dia eu ainda vou conseguir vencer essas tendências negativas que eu tenho. Ele já começa a vislumbrar algo melhor. Já é o início, concorda comigo? Concordam? Que ele já está iniciando a chegar naquela outra fase ali, ó, consciência desperta. Até que um dia a consciência dele, ó, vai despertar, né? Que aí
baseado no tema da palestra, é o desperto e seja feliz. Ele chega no estado de consciência desperta. Ele começa a cair em si, que dentro do Evangelho tem vários personagens do Evangelho, né? Onde o indivíduo ele cai, começa a cair em si, né? Vamos pegar aí o caso do Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Vamos pegar aqui o caso do próprio Judas, né? Que traiu Jesus, depois se arrependeu. Maria de Magdala, né? E outros personagens, né? Do Evangelho que tiveram experiências de negação, né, de indiferença, mas que depois caíram em si. Houve o despertar da consciência. E cada um teve o seu momento, como ainda hoje cada um vai ter o seu, e vamos gradativamente despertando, né? E esse despertar, ele não acontece de um momento, de uma vez só. São graus, são níveis, né? Você começa a ter um despertar, vamos dizer assim, inicial, e gradativamente, através das experiências da vida, vamos dizer assim, do desenrolar da nossa encarnação, né? Nós tenderemos a sair da nossa encarnação melhores do que como chegamos, né? Isso é um objetivo. Agora, isso não quer dizer que a gente já vai ter um despertar pleno, total. Vamos dizer assim, a gente vai sair daqui dessa encarnação como Jesus. Não vai acontecer isso. E nós temos que estar preparados para essa realidade. O que a gente pode ter é alguns ganhos. Se a gente já conseguir vencer algumas tendências negativas, um ímpeto agressivo, a questão de estar indiferente aos valores espirituais, né? Ao direito do outro, a amar ao próximo. Se a gente já conseguir alcançar algumas metas, já é um grande passo, né? Porque essa conquista plena, ela não vai acontecer talvez nessa encarnação. Aí até chegarmos à consciência cósmica, que é um grau assim mais elevado, né? Aí nós poderemos ter como referência Jesus, que chegou a esse nível de consciência. Aqui no planeta Terra são raros, eu acho que poucos conseguiram, mas alguns já se aproximaram, né? A gente pode colocar, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa, né? Alguns apóstolos de Jesus, né? Porque essa avaliação ela é muito difícil, né? Só Deus mesmo para avaliar o nível de consciência de cada um e como cada um está espiritualmente. Talvez a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente desencarnar, que a gente vai fazer todo um balanço, né, de como foi a nossa vida, mas nós podemos fazer isso, né, com as nossas limitações, de uma forma imperfeita, sim, mas essa avaliação plena, muitas vezes a gente não vai conseguir realizar. E alcançar esse desenvolvimento total, né? A gente não sabe, eu estou falando aqui, gente, eu não sei se aqui, de repente, tem missionários aqui que já estão num patamar, né? Porque eu estou limitado, eu não sei o que se passa na consciência de cada um aqui. De repente tem espíritos aqui já altamente elevados e tal, né? E esses espíritos vão conseguir, já nessa encarnação, dar um salto, né? E não é impossível que nós também venhamos a dar esse salto, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, a história de Pedro, vamos pegar a história do Pedro, né? Ele lá medroso, negando Jesus lá na crucificação, né? Lá ele é seguidor dele. Não, eu não sou não conheço, nem conheço ele, nem sei quem é e tal. Aí depois de um determinado ponto, acho que começou quando ele vê Jesus ressuscitado, né? E ele percebe, né, o que ele fez, ele começa a despertar, ele foi a pedra angular do Evangelho, ele mudou, né, toda aquela dinâmica dele, naquela mesma encarnação, né? A gente vê o exemplo de Paulo de Tarso também, que foi um perseguidor dos cristãos. Quando ele vê Jesus na estrada de Damasco, ele também muda, ele dá uma guinada, a gente brinca assim, guinada de 180 graus, né? Uma curva, ele saiu de uma situação, ele foi... É possível acontecer, sim. Agora, isso, né, vai depender de cada um, do esforço de cada um, né? Esse centurião romano, esse soldado também, que ele foi para tentar localizar o corpo de Jesus, que tinha desaparecido. Ele deu uma guinada. Ele foi quase que o responsável, né, pela crucificação, de amarrar Jesus, de colocar o cravo lá e tal. Ele
fez todo aquele processo e de repente ele muda a visão dele na mesma encarnação, né? Então é possível chegar nesse estado de consciência plena, que é a plenitude, né? Bom, passa aí, por favor. Aí, ó, etapa do despertar da consciência. Eu coloquei aqui como é que se dá esse processo, né, do despertar da consciência. A primeira fase é o arrependimento, né, que vai levar a uma expiação e a uma reparação. Aí, aqui, esse arrependimento, vamos pegar o caso do Pedro, né, apóstolo Pedro. Ele se arrepende de ter negado Jesus. E ele ali começa a cair em si, ele começa a perceber que ele agiu de uma forma equivocada. Aí ele começa a expiar ou a reparar quando ele começa a criar a casa do caminho, a acolher os enfermos que estavam ali e levar lá para cuidar, para dar os cuidados, né? Como se fosse um abrigo, né? Na época ele consegue criar lá a casa do caminho e ele depois ele teve a morte de forma violenta, né? Também ele até pede para não ser crucificado com a cruz para cima, mas sim com a cruz virada para baixo, porque ele falou que ele não era digno de ser crucificado como Jesus, né? Então ele reparou ali o mal dele. Bom, aí o processo do autoconhecimento, que faz parte de todo esse processo de despertar, né? Que aí está na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhece-te a ti mesmo, né, que é algo assim importantíssimo dentro do processo, para que a gente possa fazer uma avaliação diária, como estão as nossas atitudes, né? O Santo Agostinho, ele recomenda, ele fazia isso, no final de cada dia, ele fazia um balanço diário, do dia, como é que foi, se ele deixou de prestar ajuda a alguém, se ele teve um mau pensamento em relação a alguma situação, se ele deixou de fazer alguma coisa, né? Então, ele fazia o balanço diário, ele recomenda no final do dia, mas pode ser no início também, durante a prece, a gente pode fazer esse balanço. Que outra etapa é a reforma íntima, usar a vontade firme, para que a gente vai perceber através do autoconhecimento que nós temos pontos negativos a serem melhorados. E nós temos que fazer a reforma, mudar essas questões, né? E aí o Leon Denis fala da vontade, que é uma das potências da alma. Utilizar a vontade para poder chegar à reforma. Porque você olha assim, ó, vamos supor aqui, esse salão aqui precisa de uma reforma, ou a minha casa precisa de uma reforma. Tudo bem, você falou, ficou ali na teoria. Mas se nós não usarmos a vontade, não fizermos um plano de meta, essa reforma não vai sair. A reforma da nossa casa. A nossa reforma íntima também. A gente sabe assim, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser acomodado, a não, apesar de ser médium, eu não vou na reunião de estudo, eu não participo dos encontros espíritas, né? Eu sou uma pessoa assim, eu estou muito acomodado, como eu falei lá no início, né? Eu vou ter uma festa para ir. Eu vou priorizar essa festa e deixar o espiritismo para outra semana, para depois. Eu tenho que fazer um curso para o meu trabalho, deixa o espiritismo para depois. Quer dizer, você tem questões a serem modificadas, prioridades a serem dadas, mas a pessoa nunca consegue, ela vai adiando. E aí quando vê, a encarnação está acabando e a pessoa não conseguiu priorizar o que ela deveria priorizar. Então a vontade é fundamental. Amor e auto-amor. O amor é a base dos ensinos de Jesus, como eu falei, né? E é uma potência da alma também, que tem que ser colocada a nosso dispor, né? Nós temos que exercitar a capacidade de amar ao próximo e a nós mesmos. Esse auto-amor é interessante, né? Porque a Joana fala muito disso. Não é nem nesse livro aqui, é naquele Amor Imbatível Amor, que é outro livro da série psicológica. Ela coloca assim que se nós não nos amarmos, fica difícil você amar ao outro. Isso algo assim, não é à toa que Jesus colocou, amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque se nós não nos amarmos, aí vai acontecer assim, a gente vai se identificar ali no autoconhecimento, que a gente tem várias questões para melhorar, concordam? Todo mundo tem, tá, gente? Aqui ninguém está isento, a gente sabe disso, né? E temos coisas a melhorar. Se a gente não tiver o auto-amor, o que vai acontecer? A gente vai falar assim, não, eu não vou mais na casa espírita não.
eu não vou mais participar do estudo, não, porque eu sou tão imperfeito, eu ainda tenho uma série de limitações. Será que tem que ser esse o nosso pensamento? Ou tem que ser o contrário? Se você tiver o alto amor, você vai perceber que tem limitações e que precisa estudar, e que precisa participar das atividades do bem para poder melhorar, né? Poder mudar aquela situação, né? Então, é o contrário, porque aí a pessoa cai no pessimismo, né? Os obsessores adoram esse pensamento. A pessoa cai falando assim: ah, não, eu sou muito imperfeito para ser médium da casa. Ah, eu sou muito imperfeito para fazer aquele trabalho com os irmãos em situação de rua. Ah, eu sou muito imperfeito para participar do encontro, participar da equipe lá da Comerge. Aí a pessoa vai se excluindo e ela não está se amando, ela está se deixando levar pela autocobrança, né, pela autopunição, que é perigosíssimo. A pessoa fica se punindo, achando: ah, não, ontem eu falei uma situação lá na minha casa, e tal, ah, não vou nem no centro hoje. Aí a pessoa se anula. Não é por aí. Se nós reconhecermos que temos falha, nós temos aí que estudar mais, entrar no ESG, participar do estudo da mediunidade, participarmos de encontros espíritas, para que a gente possa ir aparando essas arestas ao longo do tempo. Bom, a prática do bem, né? Aí eu coloquei uma distinção entre a prática do bem no dia a dia e o trabalho no bem no centro espírita e no movimento espírita. Então nós temos que perceber que o trabalho no bem, ele vai ajudar o nosso despertar da consciência, né? Porque a gente pensa que às vezes a gente está ajudando o próximo, mas na realidade a gente está se ajudando mais do que ajudando. Tá? Isso é um fato que quem trabalha no bem sabe disso, né? Claro que a gente vai poder ajudar, que às vezes aquele irmão necessitado, ele está num quadro bem pior do que o nosso, mas nós vamos estar exercitando o quê? A paciência, a compreensão, o trabalho em equipe, o desprendimento, né? Fazer campanha de ajudar. Ah, vamos fazer uma campanha para arrecadar mantimento. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Ah, para arrecadar roupas. Vamos lá fazer a campanha e tal. E você está enganjado naquilo ali, mesmo que com toda a imperfeição que nós temos, mas nós vamos ver que tem pessoas em situações piores e muitas vezes o nosso problema fica pequenininho, porque a gente vê que tem pessoas em situações bem piores do que as nossas e é um exercício para o despertar da consciência. A gente vai aos poucos despertando, se conscientizando da necessidade da prática do bem. E com isso, a nossa felicidade vai sendo construída, porque a espiritualidade fala assim, ó, você vai reencarnar lá na Terra, você vai voltar assim, uma nova encarnação. E você, através da prática, do autoconhecimento, da mudança, da reforma, da prática do bem, você vai construir a sua felicidade. Porque a felicidade, ela é construída. Então, através dessas práticas, a nossa felicidade vai ser construída. E às vezes ela não vai ser construída aqui, nessa atual encarnação. Às vezes a gente vai estar construindo para o futuro, até para uma outra encarnação, até, como eu falei, uma outra existência. Bom, vamos... Bom, aí, fechando aqui, ó, no processo da evolução, cada espírito desenvolve, etapa a etapa, determinados valores que lhes são inatos. Em uma oportunidade, aprimora a inteligência, no outro sentimento, mais adiante a aptidão artística, buscando a perfeição que sintetiza a aquisição de todos os bens intelecto-morais. Então, a evolução ela é etapa a etapa. E isso, esse conceito, né, da reencarnação para nós veio também trazer um certo alívio, né? Porque antes a gente, com aquela visão de uma única existência, né? Aí a gente ficava, quem já foi católico sabe como é que é isso, né? Você fala, menino, só tem uma existência para resolver tudo isso, né? Ou então o espírito que não conseguiu, deixa eu botar aqui. O espírito que não conseguiu nessa encarnação, por exemplo, desencarna numa situação difícil, ele não vai ter mais chance? Acabou a chance dele? Ele vai ficar queimando eternamente no fogo do inferno? Como algumas religiões colocam? Quer dizer, com essa visão, né, você fala assim, você errou, o espírito desencarnou numa situação equivocada, ainda limitado, ele não vai ter mais chance. Ele vai ficar lá no fogo do inferno, queimando até eternamente, né? Olha, que Deus é esse, né, que permite
Então, aí com o advento do Espiritismo e com a teoria da reencarnação, a gente sabe que não é assim. Aquele espírito, por pior que ele seja, esteja numa condição muito difícil, vai chegar o momento dele que ele vai despertar. Aí eu volto a falar como eu falei no início. Deus sabe o que cada um precisa para o despertar espiritual. E Ele vai, através dos processos educativos que Deus tem para cada um de nós, Ele vai fazendo com aquele espírito, ele vai despertando, né? E às vezes através de várias encarnações, e com isso aquele processo evolutivo vai se dar, né? Porque um ponto assim que o Espiritismo vem mostrar para nós, né, que existe assim uma fatalidade. A única fatalidade que existe para todos nós é a nossa evolução, ou seja, todos nós vamos chegar à evolução espiritual, a sermos seres de luz, né? Agora, isso vai depender do esforço de cada um. Senão você pode cair naquele fatalismo assim: se eu não conseguir nessa encarnação, eu vou tentando na outra. Tem gente que já pensa dessa forma. Infelizmente, tem espírito que conhece a reencarnação, sabe que existe, fala assim: não, nessa agora eu não quero não, vou deixar para a próxima, né? E aí ele está adiando a própria felicidade. Por quê? É uma escolha? É uma escolha. Mas enquanto nós não começarmos esse processo, nós vamos estar adiando, porque se você adia a sua melhora espiritual, você está adiando a sua própria felicidade. E com isso, né, a tendência é que o espírito vai chegar num ponto que vai ter que vir um processo educativo para ele despertar, para ele conseguir sair daquele quadro e começar o processo dele de melhora. Então, o que Deus quer é que esse processo seja consciente, né, que cada um busque de forma espontânea, livre, né, nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha sempre o caminho do bem, né, e para isso nós temos hoje a nossa doutrina espírita para nos ajudar, e os ensinamentos de Jesus, tá bom? Então, que nós possamos fazer esse esforço diariamente, né, porque não é um esforço que acontece só quando vem à casa espírita, ele tem que ser diário, tá? É trabalhoso? É um pouquinho trabalhoso, mas ele é altamente gratificante, porque é a nossa felicidade que está em jogo. Porque quanto mais cedo nós iniciarmos esse processo, mais rapidamente a felicidade vai estar junto a nós, tá? Então, que Jesus nos abençoe e nos ampare nesse processo. Assim sim. Agradecemos ao nosso irmão Geraldo pelo estudo da noite, que ele e sua esposa possam voltar para casa em paz, tá bom? Obrigado, Geraldo. Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, nesse momento, Senhor, essas energias que nos envolvem, energias de amor, de paz, de saúde e refazimento, possa chegar nos lugares que mais precisam, Senhor. Aquele lar que se encontra em desarmonia, até esses irmãos que se encontram em situação de rua, necessitando do seu amparo, uma palavra de esperança, até os leitos dos hospitais, Senhor. Possa chegar nos presídios, chegar aos nossos lares, Senhor, até os nossos familiares. Enfim, Senhor, que essas suas energias de amor, de paz, possam chegar em todos os cantinhos do nosso planeta, principalmente aonde haja dor, aonde haja sofrimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado e até a próxima sexta. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos
presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.